TV Assembleia, a TV do nosso povo. O principal objetivo era prover voz para os usuários. Então, depois dessa primeira geração, passou-se para a segunda geração de comunicações móveis sem fio, que é o 2G, e aí, geralmente, se mantém Professor Walter, só um segundo. Nós estamos entrando agora ao vivo, então eu gostaria, para o público que está nos assistindo nesse momento, nós estamos aqui numa reunião da CPI das teles móveis, e estamos recebendo aqui professores da Universidade Federal para nos embasar de dados técnicos, né, e observações sobre a qualidade do serviço das teles móveis, de um modo especial no estado do Ceará. Nesse momento, a TV Assembleia passa a transmissão ao vivo desta reunião. Muito obrigado. Pode continuar. Obrigado. Então, continuando, então nós temos, como evolução da primeira geração, a segunda geração. Então, se mantém o serviço tradicional da primeira, que seria um serviço de voz, e começamos com um serviço de dados, pequenas mensagens de tamanho curto, conhecido como SMS. Aí chegamos na terceira geração, né, que aí mantemos novamente voz, dados, aí o serviço de dados aí já mais seria o caso mais de um serviço de internet com celular, né, internet móvel, esse tipo de coisa. E o que nós temos atualmente é a quarta geração, que novamente se mantém os serviços anteriores, voz, dados, mas agora temos o suporte a vídeo, né? O serviço de vídeo atualmente é um serviço que está bastante popularizado. Então, isso, como eu vou falar mais à frente, isso também é um impacto com relação à qualidade no serviço para tentar suprir o fornecimento desses três tipos de serviços. Essa figura abaixo é só um ilustrativo temporal aí da evolução desse sistema. Geralmente, nós consideramos na academia que uma evolução de um sistema, de uma geração para outra leva em torno de 10 anos. Geralmente é a média. Então, atualmente, a gente já está pensando em melhorias para a quarta geração, o que seria o 5G. Né? Então, para o aumento da capacidade, como já relatado pelo professor Rodrigo, uma premissa principal seria a necessidade de mais banda. Né? Você precisaria de mais banda, largura de banda, para suportar esse maior provimento de usuários na rede. Né? Então, o sistema 4G, que também é conhecido como LTE, ele tem uma maior banda, suporta até 100 MHz, em blocos definidos de 20. Né? E temos nesse tópico dessa necessidade de maior largura de banda, temos o que nós conhecemos como dividendo digital, né? Que são frequências que estão meio que ociosas lá com relação aos serviços que eles proviam anteriormente e que vão ser disponibilizados também para telecomunicações sem fio. Então, e uma maior infraestrutura, né? Seria um maior número de antenas por torre, maior número de torres, não esquecendo dos comentários do professor Rodrigo, né, questão de regulação, as leis municipais também para a instalação dessas torres, o uso de estações repetidoras, é algo que já está bem padronizado na quarta geração, o uso de células menores, que nós na academia chamamos de micro, pico, femtocélulas, o professor Tarcísio vai falar um pouco mais, e também integração com outras redes, né, que seria, no caso, o que nós vamos destacar, a integração com a rede Wi-Fi, ou seria a WLAN, que você tem acesso quase que público, né, e está bem difundido aí na sociedade como um todo. Então, essa popularização dos serviços, isso leva a alguns desafios. Eu vou destacar aí vários pontos de vista. Então, primeiro é um desafio para a rede, porque você tem um crescimento do tráfego, por exemplo, a tendência é o suporte a vídeo já ter esse crescimento exponencial aí a partir de 2015. Então, você tem uma maior demanda de tráfego e se espera que você garanta uma qualidade de serviço, uma qualidade mínima para ter acesso a esses serviços novos aí, né? Com relação ao espectro, também é um desafio, porque você tem um espectro que é limitado, e isso é regulado também pela Anatel. A questão das aplicações, então você hoje em dia tem
a tendência é você ter vários dispositivos conectados a uma rede móvel. Você está conectado, você pode estar conectado até para uma TV, então tem TV, tem o seu tablet, tem o seu notebook, seu celular. E também um desafio para os dispositivos em si, porque você tem várias tecnologias disponíveis, então você tem que ter dispositivos quase que universais, né, com múltiplas bandas, podendo operar em múltiplas bandas, suportando múltiplos protocolos, maior quantidade de rádios, e isso está difundido de tal forma que você tem uma conexão ininterrupta. Então, do ponto de vista dos usuários, né, os requisitos. Né, os usuários, atualmente, a tendência é você estar conectado o tempo todo. Então, você quer sempre estar conectado ou à internet, ou ao seu serviço lá de nuvem, né, tipo Dropbox, o que for aí, e com vários dispositivos ainda mais. Né, você está conectado no seu tablet, no TV, no carro, no seu telefone. E a figura ilustrativa desse conceito é esse espécie de um parque aí, e uma placa ilustrando que tem uma cobertura Wi-Fi lá nesse parque. E só retorno. Isso. E o usuário ter acesso a esse rico conjunto de serviços em qualquer local, né, em casa, no trabalho, como ilustrado aí pela figura. Com relação aos requisitos técnicos, né, a gente pode ilustrar esses requisitos técnicos para a quarta geração por meio dessa pirâmide aí, onde tem na base, a premissa básica é você fornecer aos usuários, nessa nova tecnologia, uma maior taxa de dados. Então, você tem que disponibilizar mais rapidez para a internet, falando popularmente. Uma maior conectividade. Então, a ideia é você ter uma pequena variação se você está próximo da antena ou muito distante dela. Esse delta lá, como está ilustrado, essa variação não deve ser tão grande. E, no topo, a qualidade. Né? Você tem que garantir que o usuário tenha uma boa experiência com o serviço. Então, esses são os requisitos técnicos, os desafios aí, para a quarta geração. Então, nós temos tecnologias, a quarta geração fornece alguns meios para tentar cobrir esses desafios que são impostos. Né? Do ponto de vista do espectro, nós vamos destacar algumas tecnologias. Né? Por exemplo, no ponto de vista do espectro, tem a questão do dividendo digital, que é uma solução que nós chamamos lá na academia de agregação de espectro. Do ponto de vista da eficiência, temos também soluções, que seria a utilização de múltiplas antenas, nós chamamos lá de MIMO, que vem lá um termo do inglês. E também um suporte à qualidade, né, que seriam essas células menores, e a principal é a interoperabilidade com WLAN, que seria o Wi-Fi. Aí eu vou destacar agora, pode passar, duas dessas tecnologias. A primeira, que seria o dividendo digital, a segunda, a utilização de múltiplas antenas, e o professor Tarcísio finaliza a nossa apresentação. Então, falando agora do dividendo digital. Né? Então, nós tivemos uma migração aí de paradigma com relação ao serviço de televisão. Nós passamos de TVs que eram analógicas para a TV digital recentemente. Né? Então, com essa migração da TV analógica para o digital, nós tivemos uma liberação desse espectro, que era antes utilizado pela TV analógica, e então a ideia é que esse espectro que foi liberado seja disponibilizado para o serviço de telecomunicações. Então, esse termo, esse chaveamento entre o analógico e o digital e essa liberação de espectro, nós chamamos de dividendo digital. Então, esse espectro ele é global, então ele tem uma harmonização muito grande, já que isso está disponível em vários países. Então, isso facilita tanto uma economia de escala com relação aos custos dos dispositivos, como também a facilidade ou a disponibilidade de você poder fazer um roaming internacional com um preço bem mais módico. Né? Então, falando desse dividendo, o Brasil vai adotar um arranjo que permite 90 MHz para serem disponibilizados para o serviço de telecomunicações, que são duas faixas lá de 45, como ilustrado lá nessa figura. Né? Começa ali em 698 MHz e vai até 806. Então, esses são serviços de telecomunicações que a Anatel está disponibilizando para poderem utilizar essa banda aí. O serviço móvel pessoal, o celular, comunicação multimídia, o serviço telefônico físico e também um serviço privado, tipo, seria o serviço de segurança. Mas a premissa básica para a utilização desse novo espectro, né, para serviços de telecomunicações, seria a garantia da não interferência nos serviços atuais. Isso tem que ser garantido, né, então tem que ter pesquisa aí nessa área também.
Então, uma outra tecnologia capaz de suprir essa demanda por esses novos serviços, aqui ilustrando o caso do 4G, seria a utilização de múltiplas antenas por torre. Eu vou explicar um pouco e ilustrar esse conceito, né? Então, atualmente nós temos, basicamente, o sistema convencional tem apenas uma antena por torre, né? Então, essa tecnologia ela é mais ou menos recente, e ela mostra que, se eu aumentar o número de antenas por torre e considerar também múltiplas antenas no meu dispositivo móvel, eu posso aumentar a capacidade, ou seja, fornecer mais dados para os usuários de uma maneira geral, e essa capacidade ela aumenta exatamente com a ordem desse número de antenas. Lá, nesse caso dessa figura, eu estou ilustrando 4 antenas no transmissor. O transmissor aí poderia ser uma estação rádio base, umas torres, e 4 antenas no receptor. Aí seria o caso de 4 antenas no meu dispositivo móvel. Então, se eu tiver essa situação, esse cenário, eu posso multiplicar a minha taxa, a minha capacidade, por um fator de 4. Isso a grande vantagem dessa tecnologia é que eu posso aumentar essa capacidade desse fator aí, exatamente com o número de antenas, sem adicional de potência, e sem largura de banda adicional também. Então, só com, vamos dizer, o custo que eu teria aí seria a parte de hardware para alimentar essas antenas. Então, traduzindo isso, né, de uma forma mais fácil para a compreensão, né? Então, vamos supor que eu tivesse um sistema que só tem uma antena, então está ali o meu dispositivo móvel recebendo alguns bits, né, uma sequência de zeros e uns, mas eu só tenho uma antena. Então, com essa única antena que eu tenho, eu posso atingir uma dada taxa de dados em bits por segundo aí. Então, agora eu vou aumentar esse número de antenas. Eu aumento o número de antenas na torre para 2 antenas, e também no meu dispositivo móvel eu considero 2 antenas. Então, só com essa adição a mais dessa antena, eu posso duplicar minha taxa, a minha capacidade, por um fator de 2, como ilustrado aí, né? Estou no 2 antenas, eu multiplico, agora eu consigo perceber no meu dispositivo 2 vezes mais bits, né? E o interessante é que essa regra permanece. Então, eu posso aumentar ainda para 3, se eu considerar 3 antenas na torre, 3 antenas no meu dispositivo, eu multiplico também por 3 essa minha capacidade, essa minha quantidade de bits. E, pode passar? E isso permanece. Se eu tiver 10 antenas, eu multiplico por 10, 20. Então, já é uma tendência também, até para os sistemas de 5G, você ter o que nós chamamos de serviços com múltiplas antenas denso, né? Seria eu ter dezenas de antenas, centenas de antenas numa torre. Então, essa regra permanece. Se eu tiver N antenas, N vezes mais dados, eu posso trafegar nessa rede. Então, com isso, eu encerro aqui minha participação. Vou passar aqui a palavra para o professor Tarcísio. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu vou dar, então, continuidade à apresentação, falando um pouco mais sobre essas tecnologias que fazem parte do que a gente considera como 4G e que podem oferecer algumas soluções para os problemas de capacidade das redes de telefonia. Como o professor Rodrigo falou, né, a gente enfrenta aí um problema na cobertura, na qualidade dos serviços da rede de telefonia, e existem 2 caminhos que são bem diretos para resolver esse tipo de problema, do ponto de vista conceitual. A gente pode aumentar a banda, como o professor Walter falou, eu duplico a banda, tenho mais canais, posso aumentar a oferta de serviço. E a outra linha seria aumentar a infraestrutura das redes. O professor Walter apresentou a primeira linha nesse sentido, que seria aumentar o número de antenas por torre, para poder, com isso, aumentar a capacidade da rede sem aumentar a largura de banda. Eu utilizo o mesmo espectro que eu disponho hoje para aumentar a capacidade, fazendo uma mudança na infraestrutura da rede, acrescentando antenas em cada torre, né? Eu vou apresentar mais algumas possibilidades tecnológicas que seguem nesse sentido, de mexer com a infraestrutura da rede para melhorar a qualidade do serviço. Uma outra maneira de você conseguir, então, mexendo na infraestrutura, aumentar a capacidade da rede, é melhorar a qualidade do sinal que o usuário recebe.
E eu faço isso, por exemplo, com múltiplas antenas, ou eu faço isso diminuindo a distância entre a torre e o usuário. Por exemplo, se o usuário está perto da torre, ou a torre está perto do usuário, a distância é menor, a qualidade do sinal, naturalmente, é maior, é melhor. Então, o uso de estações repetidoras, que é uma tecnologia que é prevista para a quarta geração, foi incorporada na quarta geração, ela oferece uma dessas soluções, né? Quando a gente está olhando a infraestrutura de uma rede, né, a gente se depara com questões que são estudadas na academia, caracterizadas como áreas de sombra, né? A topografia das regiões ela restringe um pouco a disposição das torres e como é que o sinal das torres chega até os terminais móveis, até o usuário final. Então, posso ter um prédio ou algum ponto, alguma questão relativa ao relevo que cria uma área de sombra, né? Na quarta geração, ou no LTE, existe a padronização do uso de estações repetidoras que podem ser utilizadas para combater esse tipo de problema. Próximo slide. Pronto. Então, naquele slide lá, eu tinha a área de sombra, né, que estava impedindo que o sinal da estação base chegasse até o terminal móvel, ou que estava atenuando esse sinal. Uma alternativa é instalar uma estação repetidora entre eles, e aí eu faço uma transmissão da estação base para a estação repetidora, e essa estação repetidora tem um caminho não obstruído até o usuário. E isso melhora a qualidade do canal, que aquele usuário vai estar percebendo a qualidade do sinal e vai poder melhorar o serviço naquela área de sombra, até mesmo eliminar a área de sombra. Além disso, como eu acrescentei mais uma torre, a distância da torre repetidora para o usuário é relativamente menor do que a distância original. Então, essa é uma das tecnologias que é padronizada dentro da quarta geração de sistemas de comunicação. Outras tecnologias caminham no sentido de tornar a rede celular mais densa e, de certo modo, um pouco mais heterogênea na constituição. Essa figura que tem aparecido na transição dos slides, ela mostra isso. O que a gente tem normalmente, ou mais convencionalmente, é uma rede celular composta só por macrocélulas, que são essas torres maiores aí que estão indicadas no topo dos prédios. Uma solução para melhorar a qualidade dos sinais é aumentar a densidade na rede, instalando mais torres menores, de menor potência, mas que vão ajudar a melhorar a cobertura e a oferta de serviço em regiões, por exemplo, que sejam altamente densas em termos de tráfego, ou em regiões onde o sinal não chega, por exemplo, porque ele é obstruído, porque você está dentro de um prédio, né? Então, eu vou falar um pouco agora, sobre, nessa linha ainda de maior infraestrutura, sobre o conceito de microcélulas e picocélulas. Então, o sistema convencional que a gente estuda na academia, ou o sistema celular normal, a gente pensa sempre numa célula macro, uma célula de grande cobertura, que cobre toda essa região aí, ilustrada por essa área cinza. Então, no momento em que eu tenho uma grande concentração de usuários nessa região, todo esse tráfego tem que passar através daquela antena, que é como o professor Rodrigo ilustrou, a gente tem mais de 4.000 usuários pendurados numa única torre como aquela, né? Uma maneira de se contornar esse problema, que é uma tendência, inclusive, mundial, é utilizar microcélulas e picocélulas para dividir essa carga da rede e melhorar a qualidade do sinal. O que são essas microcélulas e picocélulas? São estações radiobase de menor potência e de menor cobertura. Então, as picocélulas têm potência aí em torno de 1 a 2 watts, as microcélulas de 5 a 10 watts, que são potências bem menores do que as estações radiobase convencionais utilizam. E, com isso, eu posso melhorar a cobertura em áreas externas, gerando, assim, um menor congestionamento. Então, eu instalo outras torres menores, e agora o tráfego que antes era transportado por aquela única estação radiobase, ele passa a ser dividido entre essa macrocélula, essa célula maior, e essas várias células menores. Então, eu dividi a carga que havia numa dada região, utilizando maior infraestrutura, e uma parte dos dados vai trafegar por essas torres menores. A tecnologia 4G prevê, inclusive, que
todas essas torres sejam interconectadas e operem de forma conjunta para melhorar a capacidade. Então, é possível ter ainda operação conjunta de todas essas antenas para ter um desempenho melhor. Mesmo assim, quando eu estou pensando nessas microcélulas, eu ainda posso ter um tipo de problema que é comum, que é o sinal não penetrar em áreas interiores. Eu estou dentro de um prédio, eu estou cercado de paredes grossas que vão atenuar o sinal, tenho vários andares, impedindo ou me separando da torre. Isso atenua o meu sinal, diminuindo a qualidade. Então, existem também soluções nessa linha. No caso, uma solução que conceitualmente é idêntica àquela lá é o uso de femtocélulas, que são mini estações radiobase, né, que conceitualmente, quando o conceito foi lançado, elas seriam instaladas pelo usuário, seriam como os pontos de acesso que as pessoas instalam nas suas casas para ter acesso à rede sem fio, domiciliar. E aí conectam essa torre, esse ponto de acesso a uma internet fixa, provida por qualquer uma dessas provedoras de serviço de banda larga fixa domiciliar. Então, a ideia conceitual inicial era essa, para se criar o conceito de femtocélulas, seriam mini estações radiobases instaladas pelo usuário, ligadas à internet, de baixa potência e autoconfiguráveis. O usuário instalava lá, ela se conectava, tudo se configurava, e o usuário poderia ficar utilizando esse tipo de tecnologia para utilizar o sistema celular. Essas microcélulas, elas seriam instaladas, né, idealmente, em áreas internas, para resolver aquela questão que a solução anterior poderia não solucionar. Então, eu posso melhorar, sim, a qualidade do sinal em áreas interiores e solucionar o problema de congestionamento da mesma forma. Então, em shoppings, universidades, em zonas com alta densidade populacional, no interior de prédios, eu poderia instalar essas mini estações radiobase para fazer, novamente, uma divisão da carga total que deveria ser atendida por uma única macrocélula entre várias células menores. Essas células, então, menores, essas femtocélulas, seriam ligadas, de algum modo, à rede, à internet ou à rede da operadora, e, a partir daí, eu teria a provisão do serviço de telefonia de dados de quarta geração. Recentemente houve regulação, foi publicada a regulação com relação ao uso de femtocélulas, né? Então, com base nessa regulação, a instalação e operação feita a instalação e operação dessas femtocélulas estaria a cargo das operadoras, de acordo com a regulação que foi publicada. E isso soluciona também, colocar isso a cargo das operadoras, resolve uma das questões que existem com relação a femtocélulas, porque se todo mundo fosse instalando suas femtocélulas e elas tivessem que se configurar sozinhas, aí você fica com uma situação complicada de gerência da rede, porque tudo tem que se autoconfigurar e a operadora não teria controle disso. Não é o modelo que está sendo proposto de acordo com a nossa regulação. A ligação da femtocélula à operadora pode ser feita às custas, a rede da operadora pode ser feita às custas do usuário ou da operadora. Então, um shopping, um prédio, ele pode contratar o serviço, isso ser instalado. A potência é extremamente baixa, a potência de transmissão, então é para cobertura em locais realmente de alta concentração de tráfego, normalmente indoor, pode ser usado também em outdoor, seria o equivalente de uma picocélula. E essas estações devem ser autoconfiguráveis em termos das frequências dos canais que elas vão utilizar, de quais são as células vizinhas para controlar a interferência, qual vai ser a potência com a qual elas vão transmitir, como é que a mobilidade dos usuários vai ser gerenciada para que o usuário, ao sair de uma zona interior como essa, deixar o shopping, pegar o seu carro e se dirigir para casa, para que a conexão de dados dele não caia, e aí eu tenha continuidade, que foi um ponto que o professor Walter levantou com relação à qualidade dos serviços de dados esperados para a quarta geração. E, com relação ao acesso, são estabelecidos lá dois modos, que é o modo aberto e o modo fechado. No modo aberto, qualquer usuário de uma dada operadora que é dona de uma rede como essa poderia se conectar a uma femtocélula dessa operadora, instalada em algum local. E, no modo fechado, somente os usuários que tivessem sido previamente registrados naquela estação poderiam ter acesso. Isso seria
uma possibilidade de gerar novos modelos de negócio, porque o shopping ou a empresa, a instituição que instalasse uma célula como essa, ela poderia fazer um registro daqueles usuários que ela deseja atender usando essa infraestrutura. Então, você tem as duas possibilidades. Então, essas são duas das tecnologias já que permitem, que são padronizadas, fazem parte do padrão, que permitem aumentar a capacidade. Uma outra tecnologia ainda é a integração das redes celulares com as redes de computadores sem fio, ou as redes Wi-Fi, que são as redes que são instaladas normalmente em universidades, em áreas livres, em aeroportos. São as redes de computadores que a gente usa normalmente, que já são bastante popularizadas. Então, as redes Wi-Fi são essas redes, né, de computadores sem fio, são amplamente utilizadas nos lares, nas escolas, nos aeroportos, nas empresas. E o que existe hoje, o caminho mais comum, é a seleção manual feita pelo usuário entre essas redes. Eu chego no aeroporto, eu estava conectado no 4G, quero usar a rede Wi-Fi, eu vou lá e faço a mudança no meu aparelho, me conecto a essa rede, compro crédito, se for necessário, e eu faço tudo isso manual. Então, essa seleção manual ela já ocorre. E a ideia de fazer uma integração como essa é, novamente, reduzir o congestionamento da rede. Então, nessa figura aqui, no lado esquerdo, na figura de baixa carga, com a carga baixa, eu tenho uma célula onde eu tenho vários usuários aí indicados por UE, que estão conectados a uma estação rádio base, que é essa eNodeB, o ENB, e quando a carga está leve, esses usuários estão conectados à rede celular. Quando a carga começa a aumentar na rede, alguns usuários começam a se conectar à rede Wi-Fi, que é representada pelo ponto de acesso em vermelho. À medida que a carga da rede vai aumentando ainda mais, mais usuários se conectam à rede sem fio. E assim eu consigo descongestionar a minha rede celular, movendo parte da carga para uma rede sem fio. Isso é uma outra alternativa que também é possível. A seleção automática entre 4G e Wi-Fi, ela já existe. Já existem várias tecnologias que foram padronizadas, já desde 2006, mas nenhuma delas realmente criou corpo e tomou o mercado. O que se estuda ainda é uma melhor integração para a quarta geração e para as futuras gerações, e essa maior integração com redes Wi-Fi ela está em processo de padronização internacional. Novamente, o objetivo final, aí, o objetivo de combinar essas tecnologias é, novamente, diminuir o congestionamento de uma rede ou aumentar a capacidade dela, fazendo uma divisão da carga que normalmente está concentrada numa única torre, entre várias torres menores, entre femtocélulas, pontos de acesso, nesse sentido. Então, né, até onde isso pode levar em termos de custo para uma operadora e satisfação? No slide seguinte, eu tenho aqui um resultado que foi publicado pela Nokia, com base em dados que eles coletam de um operador europeu, onde eles mostram onde é que fica mais ou menos a situação de custo para a operadora por gigabyte, que está aí nesse eixo X, no eixo horizontal, e o percentual de usuários insatisfeitos na rede para redes celulares que combinam essas diferentes tecnologias que eu apresentei. Então, se a gente pegar o quadrado aqui, o retângulo azul, né, e olhar a situação em que eu tenho um aumento de tráfego da ordem de 100 vezes o tráfego atual para o operador lá, ou seja, um grande aumento de tráfego, e eu quero tratar esse tráfego, oferecer qualidade a esses usuários, usando apenas torres macrocelulares, essas torres grandes, convencionais que a gente tem. Então, nesse caso, eu estaria naquele pontinho azul, no diamantezinho azul, no topo. Eu teria um percentual muito alto, acima de 30%, de usuários insatisfeitos, nesse operador europeu. No momento em que você começa a combinar a tecnologia de células maiores com menores células, com small cells, você começa a melhorar isso em termos de custo e de satisfação para os usuários. Quando eu introduzo as femtocélulas, eu já consigo sair daquele quadrado, daquele pontinho azul lá no alto, dentro do retângulo azul, para em torno de 5% de satisfação, de insatisfação,
para um aumento da ordem de 100 vezes na carga. Para esse caso europeu, são dados publicados pela Nokia, né? E se eu combinasse a macrocélula, as microcélulas, picocélulas externas e integração com o Wi-Fi, eu poderia ter custos ainda menores, porque o Wi-Fi é uma tecnologia mais difundida e mais barata ainda do que as tecnologias celulares. Isso, para um acréscimo da ordem de 100 vezes no tráfego, o custo por gigabyte ele diminui. Está aqui mais próximo, quanto mais aqui próximo do eixo desse valor de 100x ali, menor o custo. Se eu tivesse um aumento de tráfego de 50, eu estaria usando essa infraestrutura, mas para atender um tráfego menor. Então, isso começa a aumentar o custo que eu tenho da minha infraestrutura para atender uma demanda de tráfego que é menor. O percentual de satisfação cai, ou de insatisfação cai para todas as configurações, mas eu ainda consigo ver nitidamente que uma rede que combina femtocélulas ou integração com Wi-Fi tem níveis de insatisfação para os usuários inferiores a 5%. E, no último caso, se eu tivesse uma rede onde não houvesse demanda e resolvesse atender esse tráfego com essas combinações de tecnologia, aí eu teria um custo por gigabyte relativamente alto, que eu teria capacidade em excesso, mas todas as tecnologias garantiriam que os usuários ficariam satisfeitos. Eu teria ali em torno apenas de 5% de todos os usuários insatisfeitos. Então, isso conclui a nossa apresentação sobre tecnologias, com alguns aspectos sobre o que poderia ser utilizado para melhorar a capacidade. Então, o que a gente vê como algumas conclusões desses dados que a gente apresentou, né? As operadoras aí, elas têm grandes desafios a enfrentar, devido à popularização dos serviços, o que aponta para um crescimento ainda maior da demanda por esses serviços, como o professor Rodrigo falou. A quarta geração de sistemas de telefonia móvel, ela oferece tecnologias que permitem o aumento da capacidade desses sistemas, um aumento significativo, mas esses aumentos requerem investimentos. Ou eu aumento a banda, ou eu aumento a infraestrutura. E a gente viu que uma rede aí que combina soluções, esses diferentes tipos de bases, diferentes tecnologias, ela pode oferecer, de acordo com os dados, aí, novamente a Nokia que publicou esses dados, que pode existir um bom compromisso entre custo e capacidade na oferta de serviços sem fio para as novas redes de quarta geração. Bom, era isso. Obrigado. Vamos recompor a mesa, agradecendo já antecipadamente a todos os expositores, uma bela exposição, que tirou muitas dúvidas. E eu peço aos senhores deputados, também aos conferencistas, que tomem assento em seus lugares. Boa tarde novamente a todos, porque nós tivemos aqui uns 20 minutos sem estar ao vivo, e quero, mais uma vez, colocar o site da CPI à disposição dos telespectadores. cpi.al.ce.gov.br. Nós tivemos, nesse intervalo aqui, 420 acessos. Já nesse período agora da tarde, 420 acessos. Temos aqui 4 perguntas de usuários que, logo que
que terminemos aqui a parte dos parlamentares, nós faremos questão, ou fazemos aqui pelo menos citar o nome das pessoas, se as perguntas forem comuns. Senhores, eu chego à conclusão, a minha participação nesse primeiro momento, vamos fazer a participação de cada 3 deputados, que não há nenhuma dúvida que está faltando investimento por parte das operadoras. Nenhuma dúvida, isso aqui ficou absolutamente claro com a exposição dos senhores, o que já vem sendo, de certa forma, comprovado pelas contra-informações dadas pelas operadoras que estiveram aqui, a TIM e a Oi, e mesmo a Anatel, que não abriu o jogo como deveria ter aberto aqui com esta comissão. Daí porque eu entendo que nós deveremos chamar novamente a Anatel aqui. Nós fizemos ali um cálculo rápido, mesmo assim recebemos um documento aqui da nossa assessoria, que comprova que no estado do Ceará nós temos aproximadamente 1.853 antenas. Quer dizer, para a população, nós deveríamos ter, se nós temos um número de usuários de 10.700.000, colocando o número americano que vocês trouxeram, de 1.000 usuários para cada antena, e não o do Japão, da Itália, nós deveríamos, colocando o padrão americano e não o padrão europeu, nós deveríamos ter aqui no estado do Ceará 10.700 antenas. 10.700 antenas. E com um detalhe, 873 antenas são em Fortaleza, o restante no interior. Quer dizer, o interior ainda está muito mais prejudicado do que a capital. Isso é uma forma fácil, matematicamente, de ser visualizada. A parte técnica de vocês, para mim, ficou absolutamente clara que é simples, pode ser cara, mas é simples a resolutividade de ser feito, muito simples. A tecnologia é fácil de ser rapidamente resolvida. E nós vamos também, outra conclusão que nós chegamos, que eu pelo menos cheguei, é que com a chegada da 4G, nós vamos aumentar o problema. Em vez de diminuir o problema, João, nós vamos aumentar o problema. Já temos um problema aqui na conclusão que vocês não nos disseram, mas que a gente já tem conhecimento, que para termos acesso à tecnologia 4G, nós temos que adquirir outro aparelho. Outro aparelho. E para usar o mesmo sistema que aí está, nós vamos ter um problema imenso, imenso. Além de excluir aquelas pessoas, pelo menos aqueles que usam o pré-pago, nós vamos praticamente estar excluindo, porque eles não vão ter condição de comprar um novo aparelho para utilizar a tecnologia 4G. Então, a minha pergunta, feita essa observação, gostaria de saber de doutor Rodrigues se ele concorda com a minha afirmativa, que o que falta realmente é investimento e que a logística é relativamente simples para ser resolvida se houvesse interesse das operadoras e houvesse uma boa fiscalização da Anatel. A pergunta é direta, clara, e gostaríamos que ele fosse tão claro, tão direto quanto ele foi na apresentação. Deixa para perguntar 3. A palavra está com Vossa Excelência, doutor Fernando Hugo, relator desta comissão. Em seguida, professor Pinheiro. Eu tenho obrigatoriamente que começar dizendo que não me surpreende esse manjar de informações que os nobres engenheiros e professores da universidade estão aqui a nos dar. Até porque o doutor Rodrigo já esteve conosco em mais de 2 ou 3 ocasiões. E é evidente
extremamente perceptível que esse conjunto de dados jogados aqui com a precisão e apresentados aqui com todo aquele recheio necessário para conclusões serem feitas por nós todos, foi facilmente mostrado por eles e mais facilmente apreendidos, vamos dizer assim, por nós. Além de bons profissionais na parte específica e inerente à engenharia, são ótimos professores. Obrigado por terem atendido a nossa solicitação e fiquem cientes de que, sem dúvida, esse é o dia mais produtivo, não por omissão ou conivência com o nada a fazer dos membros da CPI, dos técnicos que nos auxiliam, mas pela riqueza de dados que os senhores nos ofertam. Esse prolegômeno é indispensável para mostrar a nossa gratidão, e o presidente Wellington Tandin já falou. Eu tenho a obrigação de dizer pela 10ª vez que, no meu entendimento, que é um entendimento primário por excelência, as empresas venderam, doutor Rodrigo, muito mais do que tinham capacidade técnica para ofertar serviço de qualidade. Em alguma ocasião, durante uma audiência pública lá no auditório, no Teatro Celina Queiroz, na Unifor, onde o PROCON Assembleia tem uma parceria de trabalho com a Unifor, o curso de Direito, e aí eu vou pedir permissão para silenciar em nome de uma ética, um dos diretores de uma grande empresa disse isso da forma mais clara e perceptível. Temos que correr atrás de melhorar a infraestrutura, porque hoje a empresa X vendeu mais e muito mais do que tinha ofertado. Eu pergunto inicialmente ao doutor Rodrigo ou a qualquer um dos professores que aqui estão assentados. Os senhores têm, a nível de Estado do Ceará, consciência disso? E, quantitativamente, que dados os senhores podem nos oferecer para basearem o nosso relatório e para oferecerem a convicção plena de que a empresa X, Y, Z tinha condição de atender A, B ou C e vendeu 10A, a outra 20B, a outra 5C. E segundo, eu estou olhando aqui, presidente Wellington Tandin, para o Clemente e o Talvanes. Eles estão ali na plateia e eles têm uma empresa, viu, presidente Wellington Tandin, que depois eu gostaria de que Vossa Excelência conversasse com eles, que é a Cheque Contas. E eles ofertam serviço de fiscalização e mostram dados inerentes a possíveis superfaturamentos das contas. Inclusive, hoje pela manhã, eu conversei várias vezes com o Luciano Luque na busca de tentar encontrá-lo, e o Luciano tentou me ajudar, mas nós não conseguimos, porque o senhor teria feito contato com eles, porque precisa de que a Assembleia, e a CPI sendo da Assembleia, poderia ser parceira para que eles fizessem uma apresentação com as contas de celular da Assembleia. Pode ser que apareça algum desavisado que diga que vamos fazer aqui a espionagem americana nos telefones dos colegas deputados ou dos funcionários, mas não se trata nada disso. Aí eu pergunto, que tipo de trabalho específico pode ser feito em relação a esses superfaturamentos de contas? Era só isso, e eu acho que, em assim, respondendo, o doutor Rodrigo dará dados fantasticamente importantes para o nosso relatório. E finalizo, presidente, lamentando profundamente que a nossa querida Anatel seja de uma inaptidão ou ineptidão tremenda. Com todo o respeito que eu tinha ao doutor Everardo e agora ao doutor Zé Cosmo, são figuras que vêm, atendem o nosso chamamento, eles casam, mas infelizmente não vão para a lua de mel. Professor Pinheiro, com a palavra. Muito obrigado, deputado Fernando Hugo. Bom, primeiro, cumprimentar os colegas professores da universidade e parabenizá-los pela clareza de apresentação que nos fez. Muito didática a apresentação.
Eu queria fazer uma pergunta para ver se a gente é possível caminhar. É possível identificar, no Ceará, quais as empresas que ainda teria capacidade de expansão, de vender mais, vamos chamar de linhas, né? E quais são aquelas que já estão completamente saturadas e que teria que cessar a venda? Isso é possível identificar tecnicamente? Se são todas saturadas, é só dizer, todas estão saturadas, portanto, nós teríamos que fazer um processo de impedir, durante um certo tempo, até que fizesse um investimento em infraestrutura que fosse capaz de melhorar a qualidade do serviço. E a segunda questão é, há alguma empresa que já está tentando fazer a operação que o professor Tarcísio apresentou, que é interligar vários sistemas com Wi-Fi e outras modalidades para tentar equacionar o problema da crise da telefonia móvel? Só isso. Professor Rodrigues. Muito bem. Deputado Wellington. Não, bom, a conta aqui, a gente tem que ver direitinho essa conta do número de antenas. A minha conta aqui deu em torno de 5.000 antenas. A gente pode ver depois, mas acho que 10.000 ou 5.000, o fato é que a gente está com uma distância, considerando esse parâmetro internacional, significativa, né, em relação a outros países mais avançados. Bom, o senhor perguntou se é basicamente uma questão de investimento, né? O senhor usou a palavra simples, né? Se é simplesmente uma questão de investimento. Eu diria que é também uma questão de investimento, sem dúvida. Esses números que nós estamos usando aqui, esse parâmetro, ele é indicativo. Claro que esse parâmetro ele precisa ser estratificado em uma série de subconjuntos. A gente pode estratificar esse parâmetro por operadora, por cidade, até por bairro. A gente pode fazer essa estratificação e ver bairros que estão mais congestionados, bairros que estão menos congestionados. Você pode quebrar esse número, desse número de assinantes por antena, num padrão que nos informe melhor, né? Porque esse é um número global do Ceará, global do Brasil, mas você pode ter situações um pouco melhores em algumas regiões e piores em outras, né? Então, a questão do investimento, sem dúvida. A questão do 4G, que foi implantado parcialmente com a Copa das Confederações esse ano, com 50% de cobertura em Fortaleza, foi um investimento insuficiente ainda, porque o 4G não cobre a cidade toda. Tem uma meta até a Copa do Mundo que me parece de 80% de cobertura aqui em Fortaleza. Então, as operadoras, neste momento, já estão obrigadas a fazer investimentos de expansão do 4G. Agora, o senhor pontuou muito bem, o 4G, hoje, é um luxo. É um luxo. Eu não tenho 4G, eu sou da área, mas eu não vi ainda motivação até econômica para investir num aparelho novo, caro, né? Apesar do 3G não ser aquela maravilha, eu estou me virando com o 3G. Ainda não me senti motivado a fazer um investimento para ir para o 4G, porque há uma questão econômica mesmo, sem dúvida. Então, o 4G ainda é uma perspectiva. Ele vai passar por aquele ciclo tecnológico natural de amadurecimento, que leva algum tempo para popularizar e para baratear. Não vai ser da noite para o dia. Então, o 3G, que é o que nós temos hoje, mais massificado, é o problema do dia, que as operadoras não podem nem usar, inclusive, o 4G como desculpa, né? Não é correto. Nós estamos investindo no 4G, já estamos investindo, porque a Anatel mandou investir e o 3G ficar meio abandonado. Nós temos que cobrar que isso não faz sentido, porque o problema maior é com os usuários de 3G, que é a massa de usuários, né? Então, passa pelo investimento, sem dúvida, por isso que eu estou pontuando, o 4G é importante, mas não pode ser colocado como uma desculpa. Eu estou investindo no 4G, por isso não estou investindo na expansão da rede 3G, onde nós temos problemas claros de conexão e de qualidade. Agora, como eu coloquei na minha apresentação, o problema é mais amplo. Por isso, eu não diria que é simplesmente de investimento, é também de investimento. Mas eu falei de legislação, mesmo que elas estejam dispostas a investir de imediato, maciçamente, em antenas, vai esbarrar em alguns aspectos legais, isso precisa ser visto, está fora da nossa alçada aqui opinar sobre isso em detalhes, mas é um ponto que precisa ser colocado. Há uma questão de espectro, que o Walter e o Tarcísio colocaram. O espectro é essa banda, é um negócio invisível, é o negócio invisível mais caro do mundo. Ninguém vê,
mas você compra o nada. E são muitos bilhões, mas para poder transmitir onda de rádio, que ninguém vê, né? Mas custa muito dinheiro. O espectro, ele é como um loteamento. Tá? Cada pedacinho de espectro tem um dono. Um dono, no caso, uma concessão da própria Anatel. Só que está muito congestionado. Você tem vários serviços, não é só telefonia móvel. Você tem televisão por assinatura que usa rádio, você tem satélite que usa rádio, né? Telefone sem fio usa rádio, comunicação por avião usa rádio. Então, cada um desses serviços tem um pedacinho de espectro. E a Anatel precisa meio que afastar aí esses usuários e encontrar uma banda nova para poder ampliar a capacidade das redes também. Isso é uma negociação Anatel versus empresas versus Congresso, porque tem aí uma questão de legislação envolvida. Aí o ponto que o Walter falou, do dividendo digital, é uma grande oportunidade. Já está sendo estudado pela Anatel. O que é dividendo digital? Só reforçando o que o Walter colocou. A TV analógica vai ser desligada. Até 2016 é o que se espera. Na hora que desligar a analógica, os canais da TV analógica vão estar disponíveis. Ninguém vai mais usar, porque a digital ela ocupa menos banda. Então, esses canais da TV analógica atuais poderão ser utilizados para novos serviços 4G e 3G. É uma expectativa importante, isso tem que ser acelerado. Passa por esse lado da regulação também. Né? São vários eixos. Tá? Investimento das operadoras, a Anatel tem essa questão da regulação, né? A questão da tecnologia agregada ao 4G, que foi o que o Tarcísio e o Walter falaram também, das femtocélulas, são pequenas células, poderia ter uma célula aqui dentro da Assembleia Legislativa. Vocês iam ver a melhoria de sinal e de capacidade rapidinho. Esse regulamento é recente, tá? Acabou de ser publicado pela Anatel, tem uma série de facilidades que inclusive, diminui a burocracia. Me parece, tem que ser verificada a legislação, parece que ele dá um traço em alguma dessas questões municipais, porque são ambientes fechados. Então, não teria tanto problema de ser atingido por essas legislações das torres que ficam em ambiente externo. Então, em princípio, com essa regulação, as operadoras teriam condição de, imediatamente, no próximo ano, com certeza, investir maciçamente nessas microantenas, nessas femtocélulas, e melhorar a cobertura em ambientes onde hoje vocês têm dificuldades, ambientes mais fechados, um meio subsolo como esse aqui, onde o sinal chega mais fraco. Né? Então, isso pode ser já cobrado. Em termos de investimento, já foi um avanço da própria Anatel. Né? Então, esses são vários pontos. Passa por investimento, sem dúvida. Eu concordo com o senhor, é um ponto central, passa por investimento. As condições de regulação, especialmente das femtocélulas, estão postas. É uma questão agora de nós cobrarmos, né, das empresas um plano de investimento, talvez até uma revisão daquele plano de investimento que está posto aí, porque há essa novidade das femtocélulas, precisamos ver se aquilo estava coberto, porque isso foi feito, acho que em 2012, esse plano de investimento original, naquela primeira crise de capacidade, naquele primeiro momento, né, em que houve aquela suspensão das vendas. Exatamente, pouco mais de um ano. Então, nós voltamos a esse tema, eu queria lhe colocar essa primeira observação. Não sei se os meus colegas querem agregar alguma informação nesse momento. Tá. Deputado Fernando Hugo, que já me convidou outras vezes, eu agradeço muito sempre a oportunidade de estar interagindo assim, de maneira mais direta com a sociedade, né? A universidade, às vezes, é até acusada de ficar meio fechada. Eu acho que esse é um momento legal da gente interagir via televisão, enfim. São conhecimentos que estão lá e a gente tem até vontade mesmo de poder discutir com a sociedade de uma maneira mais direta. A questão do número de chips, né, e dessa ideia de suspensão, enfim, essa é uma questão muito controversa, porque, veja bem, não é só a questão do número de chips. Eu comentei antes que esses planos de duração ilimitada, se você pegasse o número de chips e congelasse e dissesse para todo mundo, olha, pessoal, é ilimitado voz e é ilimitado dados e é baratinho para todo mundo, que é o nosso sonho como consumidor. Eu acharia ótimo. Só que a rede não aguenta. Então, você pode até não vender mais nenhum chip, mas se o modelo de negócio não estiver adequado à infraestrutura, a rede sobrecarrega. Passamos pela questão do investimento novamente. Se você vai colocar um plano mais agressivo, e aí é uma competição agressiva, que está no modelo de telecomunicações brasileiro, é importante que haja competição, mas tem aquela competição que você começa a violar determinados princípios técnicos, ou você compensa isso com uma infraestrutura, ou você vai ter essa sobrecarga na rede. Então, é uma questão um pouco mais complexa. Eu diria que essa medida é uma questão muito mais de regulação e de mercado do que da minha especialidade. Eu sou um técnico. Mas, olhando assim, eu diria que é uma medida mais de choque. Não resolve o problema, mas ela, de qualquer maneira, tem um impacto
né, sobre as operadoras, e acho que deu até algum resultado no ano passado por conta desse plano de investimento. Mas não é uma questão simples, não vai resolver o problema, né? Eu acho que nós temos que talvez ser mais proativos, e na linha de algumas soluções que nós colocamos aqui, revisar esse plano de investimento, cobrar das operadoras na linha de alcançar um patamar de infraestrutura, por exemplo, usando esse indicador que a gente discutiu aqui, ou outros indicadores técnicos, para que a rede rapidamente, né, alcance um patamar comparável com alguns outros países, né? Não necessariamente só com países do primeiro mundo, a gente pode fazer essa comparação Rodrigo, com outros países também. me permita aqui uma observação interrogativa. Essa grande dúvida, e que é o assento, na minha ótica, mais importante de ser analisado, por exemplo, em agosto de 2012, por decisão da Anatel, frente àquela enorme pressão vinda de todos os estados do país pela péssima qualidade da telefonia, sustaram a venda de chips e, pasmem os senhores, em apenas 11 dias, as empresas fizeram aquele termo de ajustamento de conduta e propiciaram programaticamente o investimento de 30,4 bilhões até 2014. Certo? Não houve melhora no serviço. E todas as telefonias que cá estiveram disseram que já estão investindo milhões, milhões e milhões no estado do Ceará. O que foi programado para X, evidentemente, de 1 ano e 2 meses para cá, as vendas prosseguirem e a qualidade do serviço cai. Essa demanda excessiva pelas vendas continuadas não piora a qualidade do serviço? Olha, vamos raciocinar assim, né? Tinha já um passivo, né? Quando você reativou as vendas, o passivo para trás, você está resolvendo o passivo para trás, né? Esse é o seu raciocínio, né? O passivo para trás está sendo resolvido, mas você está aumentando a quantidade de novas linhas, então você não resolve o problema. Você resolve o para trás, mas cria um novo passivo, né? Muito bem, o seu raciocínio é válido, tá certo? Sem dúvida alguma. Essa questão, então, nós vimos aqui exatamente essa questão da infraestrutura, o número de assinantes por antena. Como é que está evoluindo esse número? Nós estamos conseguindo diminuir, nós temos que diminuir esse número, né? Tem um número mais, digamos, parecido com o desses outros países, que indicaria uma sobrecarga menor. Teríamos que fazer, talvez, até a própria Anatel fazer, mais o papel dela, eu acredito, um acompanhamento desse indicador. Está baixando esse indicador, essa sobrecarga está baixando, né? A questão do investimento, é como eu estou falando, né? Existe um ponto aqui que também tem que ser colocado. Esse número excessivo de novas linhas também, em parte, né, ele é causado por um modelo de competição, e eu vou entrar um pouco numa área que não é muito a minha área, que é a área assim, de mercado, né, mas eu vou dar um pitaco aqui. Quer dizer, o fato de você ter essa competição entre as operadoras, que cria essas barreiras de interconexão, significa o quê? Se eu tenho um celular de uma operadora A, né, para eu ligar para a operadora B é muito caro. Então, eu vou ter o chip da A, vou ter o chip da B, da C e da D. Vou ter os 4 chips aqui, porque aí eu escolho, né, de acordo com a operadora, eu escolho aquela que eu vou ligar para sair mais barato. Então, veja que uma sobrecarga criada também pela forma como elas competem, criando dificuldades de um preço excessivo para você ligar entre operadoras. Isso é um fenômeno meio jabuticaba, brasileiro. Tá? Se você for para a Europa, é estranho isso. Uma pessoa com um celular que tem 4 chips é esquisito, não é uma coisa natural. Porque essas taxas cobradas entre operadoras em outros países não são nada de absurdo, é praticamente semelhante a você ligar para a operadora, para a sua operadora, ou para outra operadora. Não existe essa diferença. Existem, sim, taxas de roaming quando você está viajando, isso sim, mais baixas que aqui também. Mas essa questão dessa competição dessa maneira obriga também que as pessoas tenham múltiplos chips. Então, isso sobrecarrega também a rede, né, com um número muito excessivo de linhas. Então, existem vários fatores nessa discussão, mas eu concordo com o senhor, com Vossa Senhoria, que realmente uma medida radical como essa, ela causa um impacto no sentido, pelo menos, de uma disponibilidade de negociação de um plano de investimento. Não sei, no entanto, se vai resolver o problema. Como o senhor está colocando, exatamente já uma experiência passada que, aparentemente, né, não chegou a resolver efetivamente a situação. A gente não tem, talvez até aqui, não tenhamos dados para avaliar qual é a tendência nesse momento. A minha suspeita é que ainda é uma tendência de piora desse quadro, considerando a velocidade, principalmente da banda larga móvel, que está adicionando cada vez mais usuários, né?
Então, precisamos ter pelo menos uma tendência de melhoria. Eu acho que a gente precisa conquistar essa tendência. A coisa está melhorando, gradativamente, mas está melhorando. A gente precisa pelo menos disso. Eu acho que ainda não estamos nesse ponto. Irmão, queria... Deixa eu só colocar, tem mais dois pontos aqui. Olha, supercontas realmente eu não posso responder, eu acredito que isso aí tem a ver com auditoria, né, de contas. É difícil, isso é uma coisa interna das operadoras, eu não tenho realmente conhecimento desse assunto. O professor Pinheiro perguntou sobre se poderíamos fazer uma avaliação por operadoras, se tem alguma mais saturada ou não. Nós poderíamos quebrar, sim, aquela estatística das linhas por antena entre operadoras. Poderíamos fazer essa quebra, ele não está aqui, né, no momento, podemos fazer essa quebra em várias operadoras e ver qual é que está mais saturada, qual é que está menos saturada. É possível fazer, eu não tenho esse número aqui, mas isso é possível nós fazermos essa estratificação e termos um número mais preciso. Falamos da questão da cessão da venda de chips, é uma medida radical, mas é duvidoso a essa altura se isso traz algum benefício concreto a longo prazo, né? Eu acho que nós temos que ir mais nessa ideia das soluções tecnológicas que nós apresentamos aqui, soluções mais definitivas, né? E aí sim, em relação a femtocélulas, como eu comentei agora há pouco, o regulamento da Anatel já foi publicado, está disponível, e, portanto, as operadoras estão autorizadas a iniciar a implantação dessas pequenas células em ambientes fechados. E o Wi-Fi, isso ainda está em discussão técnica, nós não temos ainda um padrão, existem algumas soluções proprietárias, uma das operadoras eu sei que tem uma rede Wi-Fi na cidade de Fortaleza, mas ainda é naquele esquema manual, como o Tarcísio falou, não sei se você quer completar, Tarcísio, algum